vamos assistir então a matéria exclusiva que a Cíntia fez com o Thiago Salvático. E ele falou há um tempo atrás, rapidinho com o Fantástico, nem deu muitas declarações, nem falou tanto do relacionamento. O que mais a gente sabia até então era o que ele tinha feito através dos documentos, do processo, de fotos que ele foi postando no Instagram. Sim, Mas agora ele fala abertamente, conversou com a Cíntia. E eu tô louco pra ver uma resposta que ele deu pra Cíntia, que a Cíntia fez uma pergunta muito boa, perguntando se ele se considerava o vilão dessa história toda, se ele se achava o vilão dessa história toda. Então vamos ver essa matéria. Vamos ver para ver o que ele disse. Olha lá, rodou. Chefe de cozinha, apaixonado por gastronomia, empreendedor e sonhador. Thiago Salvático se despiu de todos os julgamentos e dedos apontados para ele, para justamente ser ele mesmo, transparente, leve e emotivo. Primeiro quero dizer que é um grande prazer aqui para o Melhor da Tarde poder conversar um pouquinho com você. Sim. Esse moço que tornou-se até mundialmente conhecido por motivos que mexem com a sua emoção e que mexem com a comoção. E na verdade, Thiago, quero saber como é que você tá aí, como é que você tá vivendo, como tá a sua rotina, porque além de tudo, você é um grande chefe de cozinha, tem 2 sorveterias, está prestes a abrir uma pizzaria, ou seja, seus sonhos para um rapaz tão jovem já estão se realizando há um bom tempo. Parabéns. Muito obrigado. Sim, então, a minha vida tá muito corrida, porque nesse exato momento nós estamos no mês de agosto e é um dos meses mais trabalhados aqui. 2 sorveterias a todo vapor e com essa pandemia também muitas coisas mudaram. Tá um pouco difícil, mas já estamos se acostumando, mas não posso em nenhum momento reclamar. E sim, em outubro estou prestes a abrir a minha pizzaria, a primeira pizzaria que irei abrir. E em questão da minha vida, tá realmente muito acelerada, muita coisa acontecendo, muita coisa boa, então não posso reclamar, não. Não posso dizer o amanhã, né? O hoje até posso, mas o amanhã ainda é incerto. Diante desse luto ou dessa perda, e talvez uma das maiores da sua vida, o quanto viver o presente e o quanto viver o agora tornou-se imprescindível para você? Nossa, essa é uma coisa muito... Nossa, me fez já encher os olhos de lágrimas. Realmente, eu sempre busquei viver o momento. E até esses dias, na minha rede social, no meu Instagram, eu falei para as pessoas: dê flores em vida. Não dê flores lá quando a pessoa se for, ou quando não puder mais vê-la ou tocá-la. Dê flores em vida. Não importa o dia, a hora. Dê flores. Chegue em casa para sua mulher, seu marido, seu namorado. Dê flores. Eu acho que flores, todas as pessoas no mundo amam ganhar. Você deu flores ao Gugu e recebeu flores dele? Muitas. Todas as nossas viagens, não importava para onde fosse, o país, a religião, nada. Nós sempre ligávamos para o hotel e já gostaríamos de ter no quarto rosas vermelhas. Todas as nossas viagens. Fazendo uma analogia a isso, diante de tantas frases bonitas, de tanta sinceridade no seu olhar, você acabou enfrentando espinhos. O seu nome, né, o Thiago Salvático, ele tornou-se popular aqui pra gente, infelizmente, diante de uma dor. Eu até abri a matéria, né, abri o nosso bate-papo falando isso pra você. Lidar com tudo isso. Você, em algum momento, Thiago, se sentiu o vilão da história? Sim, porque muitas pessoas não me conhecem. Muitas pessoas não sabem quem é Thiago Salvático. Muitas pessoas não têm a mínima noção. Muitas pessoas eu vejo que ainda pensam que eu não trabalho, que eu não tenho uma vida, que eu não tenho, ou que eu vivia às custas de uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que as pessoas me têm um pouco como vilão, mas eu não tenho nem um pouco de vilão. Desde o início, não fui eu que fui a mídia me colocar ou me posicionar. Foi exposto à mídia nosso relacionamento. Depois do velório dele, começaram a me procurar, começaram a publicar, e assim, eu não quis me pronunciar em nenhum momento. Tive que ir ao Fantástico por motivos de
de como as coisas estavam caminhando, eu tinha que me posicionar. E nem meus advogados, nem eu mesmo, em nenhum momento me pronunciei, e também não deixei eles me se pronunciar, porque eu queria manter tudo isso entre justiça e entre nós. Mas não foi possível. Você tomava conhecimento das manchetes, porque assim, Thiago, todos os dias tinha uma notícia sua. Thiago Salvático passou a ocupar as manchetes dos principais sites, todos os jornalistas querendo falar com você, qualquer possível aspas suas tornavam-se assim extremamente divulgadas aqui no país e até mundialmente. Como é que você lidou com estar no olho do furacão? Você estava no olho do furacão. O meu trabalho me ajudou muito a me manter em pé e focado. Então, assim, eu lia tudo, procurava ler tudo, porque eu sempre gosto de ver os dois lados. Não vamos dizer que a vida só tem beleza, porque não tem só beleza. A vida tem o lado bonito e o outro lado. Então, a gente tem que saber, como eu aprendi muito com ele, a gente tem que saber enfrentar o lado bom e também o lado ruim das coisas. Então, eu procurei ler, sempre procurei me manter em pé e focado nos meus negócios, nas minhas coisas. E manti sempre também o olhar sobre tudo que saía sobre mim. Algumas inverdades, algumas vezes. Então, a mídia, eu não tinha mais controle. Porque uma coisa é quando você dá uma matéria como nós estamos fazendo agora. Mas uma coisa é quando falam de você e você nem sabe como se defender. Algo te magoou profundamente, ou a sua família? Como é que a sua família lidou com tudo isso? O que eu fiquei mais chateado foi estar todo dia nos jornais a minha ação, a minha petição judicial. Ela estava sendo exposta, a minha intimidade nossa, minha e dele. E isso me deixou muito abalado. Sem dúvida. E a família do Gugu? A gente sabe que parte dela já sabia da sua existência, outra parte não. Em algum momento eles entraram em contato, você se sentiu na necessidade de falar com alguém em especial? Eu tive várias vezes vontade de entrar em contato, sim. Não irei dizer que não. Tive várias vezes entrar em contato. Até mesmo no velório, eu gostaria de ter conversado com ela, mas eu quis respeitar a dor. E se a minha dor era grande, eu imaginava que a dela era inexplicável mais. Então, eu respeitei e respeito. E sei que um dia a gente vai conversar. Agora, hoje você desistiu, né, Thiago? Você não está mais dentro ali do inventário, da partilha. Você desistiu de buscar o seu direito financeiro. Você não desistiu de buscar o seu direito e aceitação da relação estável. São duas coisas distintas. Eu estou falando corretamente? Sim. Na justiça eu desisti, mas eu não abri mão do meu direito. E eu sei muito bem do meu direito. Então, assim, no momento eu também não quero pensar nisso. Quero seguir a minha vida, seguir os meus negócios, meus planos, meus futuros planos. E ao futuro eu não posso responder agora. E sim, como você falou, num processo, nesse momento, não dei prosseguimento. Querido, se você pudesse definir, você que é um mestre da gastronomia, faz com muito carinho tudo isso. Se você pudesse definir a sua relação com o Gugu em um prato, qual seria a sua escolha dentro do cardápio versátil, né, e gigante da gastronomia para definir essa relação que vocês viveram tão intensamente e que, lógico, foi amor? Eu descreveria um macarrão com frutos do mar, um bom vinho, ou uma carne moída bem refogada com temperos. Tem tanta coisa que eu poderia descrever, mas mexe com a minha emoção quando falo com ele, do nome dele. Eu sei, querido, eu me emociono também. Você tá pronto para amar de novo, querido? Não. Eu penso nele todo dia. De quando acordo, quando vou dormir, sempre. É difícil.
É muito difícil porque a gente... Nossa, desculpa. Viajamos no dia 16 de outubro e chegamos no Brasil no dia 5. E ficamos, acho, juntos até no dia 8, 9 de novembro. Eu tinha um curso em São Paulo e eu fui para São Paulo Centro, Jardins, que eu tinha um curso no final de semana. E depois eu fui para o Sul, pois eu tinha o casamento da minha irmã, que ele era convidado. Só porque nesse meio tempo, ele ficou muito gripado e o fuso horário da China também estava muito pesado para ele. Então a gente conversava todo dia, mesmo estando no Sul, todo dia. E ele não conseguiu comparecer ao casamento da minha irmã. A mãe dele também não estava tão bem, saúde. E nós conversamos muito. E assim, é muito difícil olhar assim e saber que não vou mais receber bom dia, não vou receber mais uma ligação. É 8 meses e é difícil demais. É muito difícil. É uma dor que não vai passar, mas que aos pouquinhos você provavelmente vai aprender a lidar com ela ou a conviver com ela. Mas a gente sabe que a vida nunca mais é igual quando a gente perde alguém tão importante. Eu quero agradecer sua verdade, sua emoção, sua franqueza, sua sinceridade. Quero agradecer por você, de cara limpa, abrir seu coração e a gente bater um papo. Eu espero que, de alguma forma, você tenha sentido esse carinho também nosso aqui do programa, da Kátia Fonseca, que é apresentadora, meu carinho também. Eu não estou perto de você, mas se eu pudesse agora, mesmo com a pandemia, eu te daria um abraço e mais do que isso, eu te mandaria flores. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho de vocês também. Muito obrigado. E seguir em frente, né? E pedir todo dia para ele nos proteger e que tudo isso logo passe. Pandemia, como você mesmo citou, tudo isso passe, porque é um momento que a gente tem que ser forte e com mais ainda, muito mais forte ainda, né, com todo esse acontecimento, essas coisas. Nossa, mas que entrevista linda que você fez. Ele abriu o coração, né? Eu nunca tinha visto ele falar tanto assim. E aí, você vê, gente, como é diferente quando a gente escuta da boca da pessoa as coisas. É a mesma coisa a gente conversar, ligar e conversar com a pessoa e você mandar uma mensagem por WhatsApp. Sim. A compreensão quando a gente escreve, cada um interpreta aquilo de uma forma. Sim. Quando você ouve da boca da pessoa, as coisas ficam muito mais nítidas. Agora dá para entender que o que ele quis, na verdade, nunca foi, olha, eu quero ser assumido como uma união estável, que eu quero a partilha dos bens. Exatamente. Ele só queria, na verdade, que as pessoas soubessem que ele faz parte da vida do Gugu. Ficou claro isso, Ficou né? claro disso. Ele se despiu mesmo, E o respeito pela família ao mesmo tempo, Exatamente. né? Pela Dona Maria, a mãe do Gugu. Dona Maria do Céu. A vontade que ele teve de ligar e não ligou. Eu acho que o Thiago Salvático desconstruiu. Cada um aponte o dedo como quiser, as pessoas adoram apontar o dedo. Não dá pra julgar, gente. Adoram nem uma coisa, julgar. Nem outra, né? Mas cada um sabe a história que viveu, cada um convive com essa história. Eu acho que nessa vez, acho que é a primeira vez que o Thiago Salvático foi aqui no Melhor da Tarde, que ele se despiu de tudo isso, que o coração dele falou muito mais do que a razão e que a gente, de alguma forma, pôde conhecê-lo um pouco melhor. Você sentiu isso também, né, Kátia? Eu senti, na verdade, um rapaz tão aberto para falar tudo que sentiu, o que acontecia. Não me pareceu em momento nenhum que ele tivesse interpretando, forçando uma situação. Muito pelo contrário. Ele estava até envergonhado de chorar. Ele estava zeloso. Até, acho que tomando cuidado que falava, pensando na Dona Maria do Céu, Sim. pensando A família na mesmo. Rose, nos filhos. Respeitou a família. Ele foi muito respeitoso. Foi. E quando a gente viu aquela imagem, infelizmente, do dia do velório do Gugu, e que ele estava em pé ali,
Ele estava ali presente, mas distante, Você vê? respeitando a família que estava junto com o Gugu. É isso, o corpo fala. São essas ações gente, que fazem né? muitas vezes a diferença. E tanto que no velório e no enterro, na verdade, ninguém nem sabia quem era ele. não. né? A gente Ele tava ali, lá a gente tava lá, por exemplo, a gente nem sabia da existência Super dele. discreto. Que só veio aparecer muito tempo depois, né? Então, assim, pra você ver como ele tava realmente discreto. Porque ele poderia ter chegado lá no velório e ter falado. Mas entendeu? era o que ele queria era prestar a última homenagem ao Sim. Gugu. Sem dúvida. E ele não queria que todos ficassem sabendo da história dele. Né? Sim. E ele sabia que os holofotes estariam voltados para a família, assim, que todo mundo tinha conhecimento, além da mãe, a Rose, os filhos. Então ele sabia o papel dele na vida do Gugu, a importância Sim. que tinha, porém também naquele momento ele soube se colocar no lugar dele, manteve-se distante para que todos Respeitando pudessem. também a Muito, família, né? muito. Sim, e a presença Olha. dele ali também, naquela maneira, mostra o quanto ele estava ali também, presente na vida mesmo do Gugu, né? É. Parabéns pela entrevista. Muito Foi obrigada, ótima. Kátia. E você foi muito respeitosa, como você sempre foi. Muito Isso é obrigada. muito bom, não é? Verdade, Dá foi orgulho, ótimo. não dá, Alex? Não dá, alegria. Ah, eu já